E nessa noite muito especial nós vamos falar sobre liderança e alta performance, porque sim, esses dois assuntos estão extremamente ligados aos ganhos financeiros de um negócio. Tudo isso faz parte da cultura da empresa e sabemos que toda empresa que tem uma cultura forte, que tem uma liderança forte e principalmente que tem pessoas nas equipes, né, de alta performance, os resultados também são condizentes a isso, né? Resultados superiores sempre às expectativas do negócio. E para falarmos sobre liderança e alta performance, estou recebendo uma convidada muito ilustre. Nos conhecemos, né, Tati, através das redes do digital. É com muita honra que eu te recebo aqui hoje para falarmos justamente sobre isso. E já vou pedir, Tati, para que você se apresente ao público de casa, fale um pouquinho de você, do que você é formada, da sua empresa também, com aquilo que você trabalha e sobre aquilo que nós vamos falar aqui hoje. Seja muito bem-vinda. Perfeito. Primeiramente, né, Rafa, gratidão pelo convite. É imensamente maravilhoso poder estar aqui compartilhando com você, com vocês, todos os momentos de desenvolvimento, pensando em liderança, pensando na alta performance, no impacto das pessoas no resultado da empresa. Né? Eu sou Tatiane Santos da Costa. Atuo na área organizacional há quase 20 anos, então dentro deste momento fui desenvolvendo e então minha especialidade hoje é ser mentora e treinadora de líderes em alta performance, formando times de alta performance através da liderança humanizada. Né? Eu sou de formação psicóloga, administradora, pedagoga empresarial, entre outras formações e especializações que foram acontecendo durante o caminho, especialização em ciências da mente, liderança humanizada, enfim, né? Um conjunto de formações para poder estar contribuindo e deixando com vocês tudo aquilo que eu puder contribuir para que o seu resultado, junto com a equipe, seja de alta performance. Maravilha. Né? Você é formada em psicologia também, Tati? Sim. Que legal. Isso, e, né, como você falou, é um conjunto de habilidades que vai trazendo, né, todo o know-how necessário para fazer essa aplicação. Depois, obviamente, nós vamos falar nessa questão das softs e das hard skills, né? Uhum. Que está muito em alta agora esses termos, e aí forma todo o conjunto. Tati, você tem uma empresa também, né? Como é que é o nome da tua empresa? Já vamos falar dela aqui. Isso, perfeito, né? Eu sou diretora da TS Consultoria Empresarial. Então, ela existe aí desde 2012. Então, desde 2012, a gente vem trabalhando com a TS Consultoria, onde a gente trabalha com gestão estratégica de pessoas, todo o desenvolvimento dos processos internos. Então, cuidamos de pessoas, de processos, focando em qualidade e resultado através de um olhar humanizado, né? Então, a gente tem outros vários serviços quando a gente olha para toda a estrutura de gestão de pessoas, desde avaliação de desempenho, pesquisa de clima, todo o trabalho de desenvolvimento de times, desenvolvimento de gestão, de liderança, com esse olhar estratégico de futuro, né? Porque eu olho muito assim, de que não adianta a gente estar olhando somente o nosso momento atual. A gente tem que estar vivendo o momento atual e projetando o nosso futuro, porque o hoje a gente está construindo o que nos espera ali na frente. Foco, né? no longo prazo, né? Eu gosto muito de pensar sempre no longo prazo, porque é isso, as atitudes. Se a gente pensa no longo prazo, né, acima de 10 anos, né, que é considerado, a gente consegue alterar as atitudes de agora em prol de um objetivo maior, né? E isso faz com que a gente tenha uma escala completamente diferente, né? E sobre isso já, Tati, o que acontece? Nós sabemos que pessoas de alta performance conseguem ter resultados muito melhores, né? Imagina isso dentro de uma equipe. Então, agora eu vou para a perguntinha-chave para nós iniciarmos aqui, de fato, a nossa conversa, né? Nos dias atuais, isso não é só nos dias atuais, isso já vem de algum tempo, né? Essa questão da humanização, da mudança das pessoas, né? Do comportamento das pessoas em função de mundo, em função de pandemia e tudo mais. Não basta mais somente ser um empreendedor, né? Nós vamos falar que, você é empreendedor sozinho, mas você está se relacionando com pessoas o tempo inteiro. Porque aqui nós temos várias situações, né? Temos os empresários que têm equipe, tem os empresários que trabalham sozinhos ainda, os empreendedores sozinhos, mas todo momento você está em contato com o cliente, com fornecedores, né? E, enfim, com as pessoas até da casa e tudo mais. Então, não basta mais somente ser o empresário e ser empreendedor. Precisamos ser gestores, empresários, empreendedores, líderes. Qual que é a principal diferença entre esse termo, né, ser só empreendedor, e você ter já uma mentalidade, as habilidades voltadas para a liderança? Muito bem. Empreender
com liderança, né? Exatamente, Empreender com essas habilidades de liderar, né? Dentro do nosso projeto, né? Eu sou idealizadora do projeto Carreira de Gestor. E dentro do projeto Carreira de Gestor, né, a gente tem um foco, né? Ajudar líderes a atingirem o desenvolvimento dos seus times na alta performance através dessa gestão humanizada. E quando a gente olha para o empreendedor, né, para você que tá aí e abrir o seu negócio, geralmente o empreendedor, né, Rafa, geralmente ele abre um negócio pensando no que ele se identifica, no que ele gosta de fazer, naquilo que faz sentido para ele. E aí, vamos lá, eu abro um serviço de padaria, por exemplo, porque eu amo fazer pães, bolos, doces, faço incrivelmente bem, e aí eu abro. Mas com o passar curto de tempo, eu preciso de alguém para me apoiar, eu preciso de um auxiliar, eu tenho o cliente para atender. Contratar pessoas, né? Eu preciso contratar pessoas, que é o nosso ponto crucial, assim. Eu preciso contratar pessoas olhando pro jeito que eu quero que essa empresa aconteça, olhando pro meu empreendimento, para aquele ser humano que tá ali, se ele tem conexão com os meus próprios valores enquanto empreendedor. A gente não pode esquecer de olhar que por trás deste empreendedor tem um ser humano cheio de crenças, cheio de valores, uma história construída e com sonhos, com desejos, né? E nesse movimento, o grande desafio é eu deixar de ser só um empreendedor para eu me tornar um empreendedor líder, aonde eu preciso olhar para pessoas. Pessoas e processos são os dois movimentos que precisam acontecer concomitantes, né? Os processos é como as pessoas vão fazer o que precisa ser feito. E as pessoas, eu preciso ensiná-las a fazer do nosso jeito, dando oportunidade que elas tragam o que elas têm de melhor. E então, saber se relacionar, porque eu acho que é aí que mora o maior ponto, né? De dúvida e realmente que causa toda a questão de, não intrigas, mas aquela questão de briga mesmo, que prejudica o relacionamento no negócio, né? Exatamente, são perfis diferentes, né? A gente nunca vai encontrar perfis iguais. E quando a gente contrata, gente, uma dica pra você, não queira contratar só pessoas iguais a você. Perfeito. Porque a gente precisa fazer esse complemento. Exatamente. Quanto mais perfis diferentes a gente tiver e souber aproveitar o melhor de cada um deles, a gente faz uma combinação incrível. E é nessa combinação que eu saio do meu 100% de empreendedor pra me tornar um 100% empreendedor líder junto com o meu time. O quanto eu me conecto a partir do relacionamento. Exatamente. E eu acho que aqui, Tati, é importante nós trazermos essa noção também de que é exatamente isso que você falou. Eu vou contratar outra pessoa por quê? Né? Se eu contratar alguém exatamente igual a mim e só para receber ordens e executar, será que é realmente isso que eu quero? O quanto que essa pessoa vai contribuir para o meu negócio? Então, eu acho que nisso que você falou é muito importante o pessoal de casa também pensar que no momento da contratação é pensar nas habilidades, no jeito, temperamento, no conhecimento que essa pessoa tem, que vai contribuir para que nossa empresa conseguimos atingir os nossos objetivos, né? Porque aqui, Tati, muitos empreendedores não olham para isso. Eles querem contratar pessoas para elas obedecerem somente ordens. Você já viu muito disso acontecer por aí? Muito, muito, muito. Gente, muitos empreendedores, o que eles querem? Eu contrato, eu mando, você obedece. Isso! E, gente, esse eu mando e você obedece, de repente, há alguns 20 anos atrás, isso até funcionava. Hoje, nós temos um movimento de sociedade, e aí não tem mais idade, né? Eu tenho pessoas de 60, 70 anos sendo super jovens de cabeça, e pessoas que vêm nessa nova geração também querendo saber o propósito. Quando você diz o porquê, né, Rafa? Isso. Pra mim, assim, eu trabalho muito com o propósito. Por que essa pessoa está ali? Por que eu tô contratando ela? Se eu não sei por que eu tô contratando, eu não vou conseguir conectar com essa pessoa. Exato. E, gente, o que faz com que essa pessoa queira estar no time, queira entregar o seu melhor, é a conexão. E essa conexão, ela vem do relacionamento, da forma como eu me comunico, do deixar claro tudo que ela precisa fazer. E aí é um complemento que nasce lá no nosso processo de recrutamento e seleção. Quando a gente não faz um recrutamento e seleção adequado, sabendo exatamente o que ela vai fazer, qual é o perfil técnico e comportamental que eu espero, eu invisto pouco tempo numa seleção e tenho que investir muito tempo
no processo de liderar, porque eu acabei trazendo uma pessoa que não está aderente ao perfil do time. E sempre lembrando que quando você erra numa contratação, isso tem reflexo direto na questão financeira, porque como eu falei pra você quando eu fiz o convite, né, Tati, tudo aqui nós vamos linkar a questão financeira. Então, o que eu vejo muito no momento que você erra numa contratação, você tem aqui dois desembolsos financeiros, né? No momento que você tá contratando essa pessoa, porque o empresário sabe que isso é um desembolso grande, e no momento que você não consegue liderar essa pessoa, porque por mais que você tenha tudo pronto, digamos que seja, né, realmente um líder, mas essa pessoa não está condizente com aquilo que você buscava, você vai precisar desligar essa pessoa. Então, é outro desembolso grande também. Isso se não tiver outras coisas por trás, né? Daí, daqui a pouco, do colaborador querer processar a empresa ou algum desentendimento a mais, né? Que gera toda essa confusão. Mas, principalmente, mais um desembolso gigante também para a empresa. O que eu vejo bastante nos negócios, Tati, é que as pessoas, os empreendedores, não gastam não é nem gastar, e não investem, né? Não investem esse tempo em fazer essas perguntas chaves, podemos falar assim, Tati? Sim. Essas perguntas chaves de trazer as pessoas que realmente vão agregar o negócio delas, porque nem eles sabem para onde que eles querem chegar. Faz sentido esse pensamento? Faz sentido. Hoje a gente tem um percentual muito alto de pessoas contratadas, que são contratadas pelo currículo, conhecimento técnico puramente e experiência, e as pessoas esquecem de olhar o comportamento. Perfeito. E aí, no comportamento, eu desligo. E aí, eu acabo não tendo uma justificativa palpável pra fazer o desligamento. Só que se a gente for olhar a parte financeira, né? Gente, eu tenho um alto nível de investimento, todos os exames admissionais, toda a questão de documentação, todo o envolvimento com EPIs, com uniformes, que eu preciso investir. Os próprios treinamentos também, né? Os treinamentos, pra que essa pessoa esteja preparada no meu time. E aí, eu não invisto esse tempo em trazer a pesça certa. Exatamente. E o que é a pessoa certa? A pessoa certa é aquela que se conecta com os teus valores. E aí eu preciso muito olhar para minhas soft skills. E aí quando você fala assim, perguntas chaves, né? Perguntas chaves a gente precisa ter para que eu possa despertar no carinha que eu tô entrevistando aquilo que ele tem de melhor. Só que a melhor observação é observar como a pessoa atendeu o telefonema, é observar a pessoa na recepção, é colocar uma situação que aconteça. A gente conduz muito, assim, quando precisamos avaliar profundamente a parte comportamental, coloca o cara na recepção, derruba uma coisa no chão pra ver se vai te ajudar ou não vai. Muito bom. Faz alguma simulação. Os testes, né? Teste comportamental, faz teste psicológico. A gente trabalha com comportamento e psicológico pra fazer essa combinação lá na TS. Mas também muito de dinâmicas, de simulações, de trazer a pessoa pra viver. Porque ali, assim, cara, tu pode até tentar manipular no primeiro movimento. No segundo movimento, você se entrega. Já não tem como. Não tem como. É aquilo que muitos dizem, né? Eu olho como a pessoa tá caminhando. E eu já tiro alguns traços. E, na verdade, tem toda uma apresentação comportamental. Que aí, quando a gente estuda pra isso, aí a gente consegue pegar algumas deixas e ver se conecta ou não conecta com o cliente, né? Perfeito. Tati, eu ia perguntar isso pra você depois, mas eu acho que já que estamos nessa pauta, né, é interessante falar sobre isso. Você fala sobre essa questão de conexão, né? Que nós conseguimos, né, trazer a pessoa certa pra dentro do nosso negócio quando existe essa conexão. Tem muito empresário, muito empreendedor com a questão de crenças, né? Uma das maiores crenças, eu não sei se você vai concordar comigo, que é o seguinte: não, eu não vou compartilhar com os meus colaboradores os objetivos do meu negócio, porque tem gente invejosa, tem gente que vai fazer alguma coisa pra não dar certo, porque fulano é muito fofoqueiro, sabe? Essas crenças bem negativas, né? E que, assim, até meio que sem fundamentos, né? E eu até classificaria elas com crenças de quarta camada, né? Pessoas que não expandiram muito aí a visão. Como é que eu olho para tudo isso, né? E mudo esse pensamento, porque o que eu penso? Se eu quero que uma pessoa me ajude a atingir o meu objetivo, o mínimo que eu preciso fazer, o mínimo, é compartilhar com ela onde que eu quero chegar. Porque de que jeito que a pessoa vai poder me ajudar se ela não sabe para onde que eu quero levar
o negócio, né? Muito bem. Gente, a gente é um ser que ao nascer e ao começar a se relacionar, porque a gente é ser de relacionamento, a gente começa a despertar, né? Começam a despertar na gente os medos. É o medo de não ser bem aceito, é o medo de não ser suficiente. Então a gente tem muitos medos. E esses medos, eles vão nos trazendo crenças que nos limitam a agir. E uma delas é essa que você trouxe, né? Eu não vou falar dos meus objetivos, porque vai que os invejosos, porque vai que a pessoa não consiga dar conta de entender que se o meu objetivo acontecer, todas as pessoas do meu time crescem junto. Então esse é um grande desafio. Romper com as crenças é primeiramente identificá-las. Eu preciso primeiramente saber, poxa, isso é uma crença. Isso não é verdade, porque uma crença é aquilo que de fato você consegue eliminar, ela não é real. E quando eu penso, gente, né, a gente tem um número bem interessante, se eu não me engano é da pesquisa da Gallup, que traz que 48 ou 49% dos profissionais no pós-pandemia, eles estão buscando outros empregos, outras oportunidades. E por qual motivo? Por falta de conexão, por falta de interação com os seus líderes. E nesse contexto a gente foi tentar entender por quê. Esses 49% buscam outras oportunidades no pós-pandemia. Eles buscam mais conexão para entender o que o gestor espera dele. Poxa vida. Para entender se ele tá no caminho certo, se aquela carreira que ele tanto sonhou dentro daquela empresa é também a visão do seu líder, dentre outras tantas questões de feedback, de orientação, de reconhecimento, que são faltas que os profissionais sentem. E por isso estão neste momento, a nível Brasil, 49% buscando oportunidades. É um número bastante alto, né? Um número bastante alto. Isso é quase 50% dos profissionais buscando oportunidades. Não, até porque, pensa o seguinte, né? Você vai passar 5, 10 anos, talvez, dentro de uma empresa e aí você vai dar a sua vida, né? Pra isso. Isso tem que fazer sentido pra mim também, porque olha o tempo que eu estou ali investindo na empresa. Se a empresa não compartilha comigo qual que é o objetivo dela, entre isso que você falou, como é que eu vou saber se isso está de fato alinhado com aquilo que eu também quero como profissional? Nossa, faz todo sentido, total. E quando a gente fala assim gente, elimina a crença e fala pro seu time, é a questão da comunicação. É o como nós comunicamos aquilo que a gente tanto deseja. Porque eu preciso ser o mais transparente, o mais sincero possível com as pessoas do meu time, porque afinal de contas foi eu que escolhi eles para estar comigo. Se eu não confiar no meu time, o meu time não vai confiar em mim. E naturalmente a gente não chega numa alta performance quando não existe essa relação de conexão e confiança. Né? São duas coisas que andam no paralelo. Eu preciso confiar para autonomia, poder, né, da equipe. Exato, para poder entregar para você aquilo que você me pede. Então, quanto mais claro eu for daquilo que eu espero para cada profissional, melhores serão as entregas. Até porque você consegue, te interrompi agora, porque você consegue ajustar os processos se cada um sabe exatamente aquilo que precisa fazer, porque imaginamos uma equipe, né? O objetivo central, então está todo mundo afunilando energia para o mesmo objetivo, cada um fazendo a sua etapa. Aí imagino eu que se a pessoa não sabe para onde é que ela tem que afunilar a energia, como é que todo mundo vai conseguir afunilar isso para que se atinja o objetivo? Não tem como. Na minha cabeça não entra essa ideia de que você não compartilha os seus objetivos com a equipe e quer que as pessoas, né, deseja que as pessoas tenham uma alta performance. É inconcebível isso. Exatamente. E a alta performance, ela só vai vir quando eu souber aonde eu tenho que chegar. Né? Qual é a minha meta? Porque a alta performance não é bater a meta. A alta performance é entregar a meta e o algo mais. E quando a gente se conecta, compromete as pessoas, engaja as pessoas do seu time junto com você, no seu objetivo, na sua caminhada, e juntos sabem que, gente, nós juntos a gente vai chegar lá. E se a gente chegar lá e tiver um algo mais, todos nós crescemos juntos. Então essa clareza do que eu comunico, a clareza de onde eu quero chegar como um todo, e o que cada um do meu time precisa fazer para que a gente atinja essa meta juntos, a gente consegue agir. Porque eu costumo dizer assim, que eu acredito muito em meta, plano de ação e a execução. Porque sem execução, não tem. A gente não vai ter resultado. É ação, e né? Sempre defendo isso também. Exatamente. Essa execução, ela vem de um relacionamento.
relacionamento. E esse relacionamento nasce dessa conexão que a gente trabalha em conhecer cada pessoa do meu time. Por isso que eu digo muito assim, ó, que esse olhar humanizado para todos os processos, para cada pessoa do time, pensar o que cada um tem de melhor, é o que vai gerar, sim, essa chegada na alta performance e em resultados extraordinários. E eu acredito muito, Tati, que essa seja uma habilidade treinável, obviamente, né? Porque nós, não nascemos. Algumas pessoas já nascem com essa habilidade. Mas, enfim, é realmente saber ler as pessoas do seu time. Porque eu acredito muito, Tati, que um verdadeiro líder, e depois em seguida eu vou pedir pra você falar sobre quais são as habilidades de um verdadeiro líder, né? O que o líder ele precisa ter? Saber enxergar, saber ler a pessoa, inclusive pra dizer, né, ou realocar ela e talvez uma outra equipe. Então, digamos que ela está na equipe financeira, mas essa pessoa não consegue ter um bom resultado aí. Será que é em função das ferramentas, é em função da própria atividade ou a pessoa que não tem o perfil comportamental para estar trabalhando com finanças? Talvez ela precise estar lá no setor do RH. Então, eu tô digamos assim, limitando o resultado da pessoa porque ela está alocada no setor equivocado. E no momento que eu tenho essa inteligência, essa sabedoria de olhar para essas habilidades dela e realmente alocar ela no setor correto, ela muda os resultados e, obviamente, vai mudar os resultados do negócio também. Exatamente. Né? Tati, falando nisso, fala um pouquinho pro pessoal de casa, os empresários que estão nos ouvindo, quais são as habilidades que um empreendedor, um empresário precisa ter para se tornar um verdadeiro líder? O primeiro ponto, né? O primeiro ponto mais importante é entender que ele precisa de gente. Uma empresa só existe porque por trás daquele CNPJ tem uma pessoa, né? Que é esse empreendedor. E esse empreendedor, por trás, ele vai fazendo, então, as suas contratações. E ele precisa começar a entender de pessoas. E aí eu digo que o primeiro passo, o primeiro pilar para o grande desenvolvimento do time é aprender a conhecer de gente. Nós temos um treinamento Conhecer de Gente, né, dentro da empresa, aonde você vai aprofundar esse entendimento do perfil comportamental para cada área de atuação. E eu costumo dizer, gente, que o desejo nos leva a um alto nível de desenvolvimento. Então, qualquer um de nós pode desenvolver essas habilidades. Umas pessoas vão ter mais facilidade, outras pessoas vão ter um pouquinho mais de dificuldade. E nesse momento é o perfil comportamental que define, né? Vamos usar um exemplo do financeiro, né? Aí eu pego uma pessoa com alto nível de influência. Muito bom. Essa pessoa com alto nível de influência e daqui um pouco um baixo nível de analista, esse perfil, ele acontece o quê? Cara, ele vai estar maçante no financeiro. Mas é um cara que, se a gente aproveitar diretamente dentro da área comercial, é um cara que voa pela influência, né? Exatamente. Então, é identificar os perfis. O ponto 1, habilidade 1, né, é conhecer de gente. É se colocar nesta permissão, porque é uma permissão que o empreendedor precisa se dar, de olhar para cada pessoa do time entender. Depois disso, vem a comunicação, que é onde a gente vai conseguir conectar. Como que eu comunico? Eu comunico de forma agressiva? Eu comunico de forma assertiva, eu comunico de forma humanizada, eu dou abertura para que as pessoas possam me questionar, possam me perguntar qual é o meu nível de interação. Porque a comunicação não é só palavra, né? Com certeza. Não é só palavra. Tudo fala, né? Tudo fala. As palavras, elas têm impacto apenas em 7% do nosso processo de comunicação. Nossa, olha só isso. Todo o resto. Os outros 93%, gente, é 93%. Nossa. 93% é impacto do tom de voz, da postura, do seu olhar, do seu jeito de se conectar com as pessoas. Então, conforme você fala, você pode dizer a mesma palavra e estar sendo percebida como agressiva ou como super atenciosa, promovendo um desenvolvimento. Porque você precisa corrigir. Exatamente. Esse dado que você trouxe agora, Tati, justifica aquilo que eu sempre falo, né? Eu nem sabia que ele existia. Eu tenho essa fala, né? Que o problema não está naquilo que precisa ser dito, ser falado, mas na forma como isso que precisa ser falado ou dito, ele é transmitido, né? Exatamente. Tati, você falou sobre a comunicação assertiva e agressiva, né? Tem talvez alguma coisa rápida que você possa trazer, se quiser me usar de exemplo aqui, pra identificar o que seria uma fala assertiva
e uma fala agressiva, por exemplo. Sei lá, você vai me dar um feedback ou precisa me chamar a atenção para alguma coisa. Só para o pessoal de casa conseguir ter isso realmente como exemplo, né? A comunicação assertiva, ela é falar o que tem que ser falado de forma saudável. Tá. Né? Então eu vou dizer, vamos usar você mesmo, sim, né, Rafa? Vamos lá. Mesmo. Uma forma assertiva. A Rafa teve um erro no relatório que me entregou no dia de ontem. Tá, perfeito. Rafa, olha só, vem cá, vamos olhar comigo? Você teve um erro no relatório que você me entregou. Ó, este erro tá aqui e aqui. E você repetiu esse erro pela terceira vez. Vamos fazer um plano de ação para que este erro não aconteça novamente? Eu tô sendo assertiva, porque eu tô falando do teu erro. Eu tô dizendo que você já está errando pela terceira vez. E eu tô ainda me colocando à disposição para te ajudar. Perfeito. Para fazer com que aquele erro não se repita. Agora, usando o mesmo exemplo, o que é uma comunicação agressiva? E aí, vamos lá, né, gente? Vamos lá, interpretação aí. Infelizmente, eu já vi isso acontecer, né? Muito bom. Aquele relatório jogado. Toma aí, Rafaela, de novo! Está errado o relatório que você me fez. Vê aí, resolve porque eu preciso para daqui 10 minutos. Tá, legal, caramba. Poxa, isso é agressivo. E aí, vamos lá. Não precisa ser tão intenso assim. Só o jogar e dizer, olha que o relatório tá errado, a pessoa já pode se sentir mal, já pode causar um sentimento de reserva maior e ela pode não conseguir entender que ali tem uma oportunidade de melhoria. Exatamente. Então, eu fiz um exemplo, assim, bem intenso. Mas que acontece, né? Que acontece. Mas este outro mais leve, de jogar o relatório e só dizer... corrige porque de novo tá errado, isso também é uma forma agressiva. Por quê? Porque eu não mostrei onde tá errado e eu não dei a oportunidade de usar o erro como uma oportunidade de aprendizado. Sabe o que me passa pela cabeça agora aqui, Tati? Você usando esse exemplo da agressão. Imagina isso acontecendo numa empresa, obviamente, né? Vocês vão saber daquilo que eu tô falando com várias divisórias na empresa, né? E os outros colegas vendo... a situação, né, do supervisor, talvez gerente, chefe, enfim, tendo essa atitude com a pessoa. Como é que essa pessoa vai se sentir? Extremamente diminuída, né? Porque se você tá numa sala fechada, onde tá só a pessoa que jogou o relatório, você se sente um pouco menos acuado, né? Mas junto com outros colegas, eu acho que a situação piora bastante, né, Tati? Com certeza. O cuidado de sempre que eu preciso corrigir alguém, é corrigir na particularidade. Né? Toda correção, mesmo que seja uma correção saudável. Ela precisa ser discreta. Por quê? Porque isso não só na pessoa que está recebendo esse feedback de desenvolvimento, essa pessoa, esse resultado, essa forma de conduzir no meio das outras pessoas, pode estar contaminando negativamente quem está ao redor. Por quê? Porque aí eu elimino a possibilidade de uma ascensão no desenvolvimento da equipe como um todo. Porque quando eu sou agressiva com uma pessoa, todas as outras pessoas ficam acuadas. E já sabe que a pessoa vai ter esse comportamento a qualquer momento com elas também, né? Exatamente. Se aconteceu contigo, pode acontecer comigo. E aí, o que acontece? Eu vou fazer o básico do básico pra não errar. Exato. E aí, tudo que o gestor, o empreendedor quer é que faça o básico, mas faça esse algo mais. Só que, além de eu não deixar, às vezes, claro o que é o algo mais que eu espero, eu ainda crio essas limitações como um todo. Perfeito. E aí, então, as pessoas não evoluem, eu não consigo ter as pessoas na sua melhor performance. Por quê? Porque simplesmente eu deixei elas acuadas. Então, ninguém quer errar. É o comportamento que tá limitando esse resultado, né? É uma questão cultural, né? Exatamente. Porque aí eu tenho uma cultura da repressão. E essa cultura da repressão faz com que todas as pessoas ali fiquem acuadas, não entregam o seu melhor e ainda os talentos não ficam em empresas assim. Os grandes talentos vão vir, vão entender como aqui funciona e vão dizer, gente, não é isso que eu quero pra mim. Não é pra mim, exatamente. Então, eu vou buscar oportunidades. E aí você corre o risco de perder um grande talento somente por dificuldade em comunicar de uma forma assertiva e humana, né? Exatamente, um comportamento completamente equivocado daquilo que precisa ser, né? Exato. Muito bem. Tati, no próximo, na volta aqui, já vamos falar sobre alta performance. Tati, nós estamos falando de liderança, né? Então você entregou aqui algumas habilidades que o empresário precisa ter para não ser somente um empresário, né? Para ser realmente um líder. E eu vejo isso muito também como uma questão de otimização de tempo. Porque no momento que eu tenho essa conexão com a minha equipe, com o meu time, né? Eu entrego aonde precisamos chegar. Não importa muito quais são as vias que vão ser utilizadas, obviamente, né? De forma lícita que estou falando aqui, a forma como nós vamos atingir esse resultado.
porque cada pessoa sabe aquilo que precisa ser feito para se atingir o resultado. Então, vai demandar menos, né, tempo meu como empresário para estar liderando, né, e conduzindo essas pessoas, porque elas já sabem aquilo que precisa ser feito se eu forneci todo o suporte para isso. Como é que eu consigo ter uma alta performance da minha equipe? Como que eu, líder, transformo essas pessoas em pessoas, né, profissionais de alta performance? E o que eu preciso entregar para esses profissionais? Eu costumo dizer que a gente só vai ter um time de alta performance no momento em que a gente conseguir se tornar um líder de alta performance. Muito bom. A gente falou de conexão, a gente falou de comunicação e eu digo que isso é a base. O pilar para que a gente possa realmente desenvolver o nosso time. A partir daí, nós temos pontos importantíssimos, né? Aonde um deles, feedback. O quanto eu me coloco diariamente a dar feedback. E aí muitas pessoas, né, acabam dizendo assim, poxa, quando me chamam pra dar um feedback, eu já fico pensando, poxa, o que eu fiz de errado, né? Por quê? Porque essa palavra feedback, ela tomou uma percepção das pessoas de que é algo ruim. E na verdade não. Na verdade você pode dar feedback pra todas as pessoas do seu time diariamente. Utilizando o quê? Utilizando momentos individuais, quando você precisa fazer na verdade, o desenvolvimento, pontuar algo que precisa ser melhorado. Mas você pode também estar reconhecendo as pessoas com feedback de reconhecimento no dia a dia, lá no posto de trabalho mesmo. Aquela passada pelas pessoas e aquele tapinha nas costas e, cara, parabéns, ó, o que você fez ontem, o que você tá fazendo muito agora. Isso realmente, ó, é o que eu quero que você entregue. Você tá direcionando a pessoa a continuar fazendo assim, porque assim é o que nós precisamos que você entregue. O reconhecimento é muito importante, né? O reconhecimento. Então, ao mesmo tempo em que eu desenvolvo pelo feedback de desenvolvimento, eu reconheço pelo feedback, elogiando, parabenizando as pessoas rapidamente, questão de 2 minutos, 5 minutos, você já consegue empoderar a pessoa. E eu digo que uma das principais ferramentas da liderança é realmente o líder incorporar a ferramenta do feedback. E fazer isso todos os dias. Por quê? Porque quanto mais eu reconheço o que foi feito de bom, mais eu empodero as pessoas a entregarem ainda melhor, porque ser humano quer se sentir importante, né? E o ser humano, quando se sente importante, ele tem a tendência a continuar fazendo aquilo que ele fez e foi reconhecido. E aí, quando você reconhece e, na contrapartida, você chama para um feedback de desenvolvimento, essas pessoas acabam olhando, poxa, Rafa tem total liberdade para me desenvolver. Por quê? Porque quando eu acerto, ela me reconhece. Perfeito. Quando eu erro, você vem e me corrige e me dá uma oportunidade de melhoria. Eu digo que esse é um dos principal ferramenta para que a gente possa dizer, poxa, estou levando o meu time para alta performance. Uma segunda ferramenta, aí já trazendo prática, né, gente? Isso mesmo, é bem com o intuito do podcast mesmo, sair aplicando. Eu digo assim, quer saber como funciona, né, Rafa, o feedback? Vai lá no Carreira de Gestor, tem um vídeo que eu explico passo a passo sobre feedback. Por quê? Porque tem uma estrutura, não é sair falando qualquer coisa, tem uma estrutura para fazer um feedback que realmente seja consistente. Um segundo ponto para a gente direcionar para alta performance é a gente ter um contrato de expectativa. E esse contrato de expectativa nasce de um exercício do próprio líder. Certo. Aonde ele vai precisar pensar o que ele espera de cada profissional do seu time. E ali, o que eu espero, tanto técnico quanto comportamental. Que eu tenha apontado tudo que eu espero, no prazo que eu quero que cada atividade seja entregue e o comportamento que essa pessoa precisa ter para realmente entregar esse resultado que é desejado pelo empreendedor, que é desejado por esse líder. E esse contrato é um contrato mesmo, né? É um documento assinado entre as duas pessoas que se comprometem a caminhar na mesma direção. Perfeito. E é quando começa a despertar e a tirar a resistência, tirar a crença de falar dos objetivos. Porque quando eu dou essa clareza num contrato de expectativa, eu deixo claro para outra pessoa e eu também me abro a dizer, opa, eu já consegui romper com a resistência de falar o que eu quero. E essa questão de se pôr sempre em abertura para ouvir, porque, vamos lá, né? Antes nós falamos que a gente vai contratar as pessoas certas, né? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é identificar, saber aquilo que eu quero, saber o conhecimento, as habilidades da pessoa que eu quero. Nesse momento, eu preciso ter abertura, então dar abertura para essa pessoa, para que ela tenha a liberdade e a autonomia de chegar até a minha mesa, né? Empresária e dona do negócio,
para ouvi-la, porque talvez nesse processo todo, porque é a equipe, é as pessoas que estão diretamente envolvidas na execução, né? Então talvez elas lá na ponta estejam vendo alguma coisa que eu, que estou aqui atrás dessa mesa, não estou percebendo. E aí, se eu fecho completamente essa ligação, essa conexão, como é que nós vamos conseguir avançar? Se talvez essa pessoa teve uma ideia, um insight muito bacana, que pode ser desenvolvido, sei lá, no meio desse caminho todo para se atingir o objetivo, né? Sei lá, uma melhoria de processo, ou até uma nova ideia, ou talvez até essa questão de juntar mais pessoas, ou tirar pessoas da equipe, separar, né? Para colocar em outro projeto, algo nesse sentido, dando exemplos aleatórios aqui, né? Mas se eu fechar completamente essa janela de comunicação, isso não acontece. E aí eu já penso o seguinte, Tati, vai me corrigindo se eu estiver errada, né? Eu já penso o seguinte, se eu fecho tudo isso, pra que diabos é que eu contratei essa pessoa se eu tô limitando justamente o motivo pelo qual me fez contratar ela? Tá certo pensar dessa forma? Tá certo, mas tem que romper, né? É o romper com isso, né, Rafa? Teve um empreendedor que ele, com o passar do tempo, ele teve uma seguinte frase: eu descobri que eu era o melhor profissional da minha empresa, o melhor funcionário da minha empresa. E eu, como melhor funcionário, tinha um monte de assistentes que eu não deixava tomar decisão, eu não deixava fazer nada além daquilo que eu tinha delimitado. Então as pessoas viviam em caixinhas e os talentos indo embora. Os melhores profissionais, os melhores assistentes dele indo embora. E ele angustiado por entender, poxa, por que as pessoas que eu mais tenho retorno são as pessoas que ficam um curto espaço de tempo comigo? Era justamente por quê? Porque ele precisava romper com essa barreira de que as pessoas estavam ali para contribuir. E que isto que muito empreendedor fica comigo. Eu sou o melhor funcionário da minha empresa, eu preciso romper para que eu possa fazer com que eles me entreguem algo mais. E para eles entregarem algo mais, as pessoas precisam, além de saber o que vão entregar, eu costumo dizer assim, criar ritos dentro da empresa. Muito bem. E esses ritos, um deles, assim, que muitas vezes eles são utilizados de forma errônea, que é o rito de uma reunião semanal. Aí eu faço reunião, muitas reuniões e muitos clientes que eu entrei para consultoria dizem, não, a gente nem faz mais reunião porque a gente entra para reunião e nessa reunião a gente entra com um monte de assunto para tratar e sai sem saber o que cada um tem que ser feito. Meu Deus. E aí, assim, tempo, né? Um rito perdido, né? Mas uma reunião de fato, ela cria uma conexão entre as pessoas. Então, quando eu tenho uma estrutura sabendo que a reunião serve para resolver a pauta. Eu tenho 1, 2, 3 itens nessa pauta. Exatamente. E eu vou ter foco neste desenvolvimento. Tudo aquilo que aparecer de ideia nova, de insights novos, eles vão para uma lista onde fica lá registradinho. Bom, isso aqui não é pauta de hoje, mas fica lá na minha lista, aonde eu vou recapitular depois. Então eu não perco as melhorias, eu não perco as sugestões das pessoas, mas eu também invisto tempo naquilo que eu preciso resolver. E eu digo que toda reunião, para ser uma reunião produtiva, precisa ter essa pauta, ter um tempo para execução dela e cada pessoa da reunião sair sabendo exatamente o que tem que fazer, até quando isso tem que estar pronto. Prazos, né? Exatamente. E o prazo. Se eu não tenho prazo lá no financeiro, dá pra pagar a qualquer hora, Rafa? Não, com certeza dá, né? Não, né? Exatamente. Essa questão das reuniões, até tem aquele memezinho, né? Que fala uma reunião que poderia ter sido um e-mail, né? Exato. Uma que tem muitas empresas que não fazem, né? E por não fazerem, não conseguem gerar essa conexão, porque daí tá tudo muito perdido, mas não tira o tempo pra ter essas... Que eu acho extremamente válida, né? Dentro dessa estrutura que você nos trouxe também, Tati. Então, tendo uma pauta, né? Porque uma reunião, ela precisa ser de forma rápida e objetiva, assunto pautado, né? Aquilo que tem que ser melhorado, enfim, tratado, plano de ação, e muito bem pontuado por você, Tati. Cada um sai daí já sabendo aquilo que precisa ser feito para ter um resultado diferente disso, né? Então vai muito de saber conduzir, né, essas reuniões também, senão de nada vai adiantar. Tati, eu gosto de pensar também, né, e aí, não sei aqui, vou receber um feedback agora, se isso está certo, sim ou não, mas eu só
tenho um argumento suficiente, né? Inclusive, né, para cobrar, digamos assim, cobrar entre aspas, da minha equipe, quando eu já cumpri com o óbvio dos óbvios, que é entregar todas as ferramentas necessárias para as pessoas executarem aquilo que precisa ser feito e, principalmente, Tati, entregar isso que você falou agora, né? Falar a expectativa. Então, eu estou te contratando, a nossa expectativa com a sua vinda para a empresa é essa. Tudo aquilo que você fizer extra, que vai contribuir, tá tudo ok. Porque eu vejo muito empresário exigindo, esperando dos seus colaboradores muitas coisas que a pessoa nem sonhou. E que o empresário estava esperando disso, né? Por quê? Não tem comunicação. E aí, geralmente, a gente pensa que, mas ele tem que saber. Não, ele não tem que saber. Porque se você não deixar claro pra ele aquilo que você espera, como é que a criatura vai adivinhar, né? Eu falo da bola de cristal. As pessoas não têm bola de cristal, Tati, pra saber aquilo que você está esperando de mim como colaboradora. Então, existe alguma forma de... Porque eu acredito que isso é uma crença também, né? Como é que eu transformo tudo isso e como é que eu trago essa aplicação de forma correta para dentro do meu negócio? Quando a gente para pensar nessa situação, né? De que, poxa, como eu vou ter certeza que o meu time sabe exatamente o que eu espero dele? Exatamente isso. É quando eu faço a pergunta para ele. Gente, empreendedores, líderes, né, que estiverem nos ouvindo aí, façam o teste. Pensa numa pessoa e escreve o que você espera dessa pessoa. E aí depois você chama essa pessoa e pergunta pra ela. Porque eu já fiz esse exercício, gente, e todas as vezes que eu fiz foi incrível, porque um espera uma coisa e o outro tem a expectativa de outra, né? Ai, meu Deus, aí vira uma confusão de ideias. Geralmente tem uma coisa ou outra que conecta e outras várias que não conectam. Fora do... Faz a seguinte pergunta. Meu funcionário querido, o que você acredita ou o que você sabe que eu espero de você? Muito bom. E aí deixa a pessoa falar. Aí nós precisamos, enquanto líderes, enquanto empreendedores, nos calar, nos silenciar para ouvir o que a pessoa vai trazer. E aí você anota do lado, para que você faça esse alinhamento. Então, muitas vezes, o que eu espero não está claro para o meu funcionário. E aí eu tô achando que o funcionário não é bom, que ele não tá comprometido, que ele tá desengajado, que ele tá matando tempo. Olha só, tá lá tomando um cafezinho. Mas ele já entregou tudo aquilo que ele acreditava que precisava ser entregue. E não sabe que tem aquele o a mais, né? Exatamente, ele não sabe daquele plus ou daquilo que você pensou, mas não falou. E que nem é um plus, é um básico pra profissão. Básico, exato. Eu costumo dizer, gente, que assim, ó, tudo aquilo que você pensou que o outro tem que saber, o óbvio precisa ser dito. Por mais simples que seja, por mais pequeno que pareça, o óbvio tem que ser dito porque é óbvio pra mim. Mas não é óbvio pessoa, pro outro, né? Exatamente. Então a gente precisa trazer essa clareza e trazer a oportunidade das pessoas baterem na porta e conversarem com a gente. Em dizer, eu não tô me sentindo bacana, eu não tô confortável com essa atividade, ou eu tô até algumas pessoas dizendo assim, viu, eu tô com tempo livre, e aí? Qual o desafio que você vai me dar? E a gente, enquanto líder, tá preparado para poder projetar desafios para as pessoas, porque os talentos, eles permanecem conosco enquanto eles tiverem visão de futuro. Perfeito. E estiverem olhando para a carreira deles como uma carreira em ascensão. Se alguém, um talento, tiver no teu time e não tiver projeção de futuro, ele logo ali na frente, ele vai estar te abandonando. Então, deixe claro o que você espera e aonde a pessoa pode chegar com o algo mais que ela pode te entregar. Maravilha. Tati, eu vou compartilhar aqui com o pessoal de casa e contigo também uma história pessoal, porque agora você falando isso me remeteu direto pra isso, né? Eu pedi demissão da última empresa, a CLT, que eu trabalhei, justamente em função disso, né? Porque conforme os anos vão passando, a gente vai buscando ferramentas de autoconhecimento e tudo mais, a gente acaba conhecendo o nosso próprio tamanho, né? Então, é a questão da nossa pequenez, saber daquilo que a gente realmente é bom e tudo mais. Então chegou num momento que eu me fiz essa pergunta. Eu disse, poxa vida, eu sei que eu consigo entregar muito mais do que isso, que eu consigo desenvolver muito mais do que isso, mas a pessoa que estava, né, me liderando, ela barrava, e não só na minha questão de todas as colegas do setor, ela barrava muito o nosso progresso, porque ela era extremamente centralizadora. Então ela tinha um medo de que se nós conseguíssemos avançar em alguma coisa, ela perderia o cargo. Enfim, né? Um pouquinho de autoconfiança dela também. E, resumidamente, o que aconteceu? Eu pedi demissão e foi uma cascatinha, assim, né?
E, modéstia à parte, nós éramos muito boas naquilo que nós fazíamos. Nós tínhamos um time muito bacana, né? Então, eu pedi demissão, depois de um tempo fiquei sabendo que a outra colega pediu demissão, e assim foi indo, né? Foi indo. Eu acho que daquele setor sobraram somente 2 pessoas. E aí, agora você falando isso, me remeteu justamente a essa história. Porque olha só o quanto que nós poderíamos ter avançado, talvez, sei lá, né? Vida completamente diferente, talvez eu estaria ainda lá, não teria me tornado consultora e tudo mais. Mas enfim, né? Isso é outro assunto. Mas o quanto que nós, dentro mesmo daquela função, a gente poderia ter entregado, né? Ter entregue muito mais se essa pessoa que estava à frente tivesse dado abertura de uma forma completamente diferente para todas nós, né? Então, uma história pessoal aqui. Tati, falando em liderança ainda, e até pro pessoal de casa saber como que eles podem se tornar... Você já entregou várias ferramentas aqui, né? Pessoal de casa, não sei se vocês perceberam, mas depois que assiste de novo, o programa vai ficar gravado, né? Pra você tomar nota de tudo. É válido. Eu, como empresária, como empresário, pedir feedback para os meus colaboradores de como está sendo a minha liderança. Existe isso? Se é possível, se é válido fazer isso, de que jeito que eu posso fazer, Tati, sem levar as coisas como né, para o coração, que aquilo vai me ofender, ou que no dia seguinte eu já chegue, sei lá, olhando com cara feia para a equipe. Exatamente, isso é super importante, mas tem um momento certo, né, Rafa? Muito bom. Tem um momento certo. Quando você sabe que você precisa contratar melhor, que você precisa desenvolver o seu time, que você precisa delegar de forma mais assertiva, que você precisa estruturar um programa de desenvolvimento. Quando você olha pro time e fala, poxa, faz um mês que eu não dou feedback pra ninguém, eu não tenho um contrato de expectativa, eu não tenho uma projeção de carreira das pessoas, poxa, faz um ano que eu não olho o salário de ninguém. Então, quando eu olho pra tudo isso que eu, enquanto líder, não estou colocando na minha agenda pra fazer, né? É bem importante que você comece a fazer um movimento diferente antes de pedir esse feedback. Por quê? Porque você já se olhou e você identificou, poxa, eu tenho vários pontos aqui que eu, como líder, já sei que eu preciso evoluir, que eu preciso mudar. Então, a gente precisa partir para a ação das nossas ações necessárias como líder, para que a gente possa fazer o movimento acontecer. Porque chega um momento que você pensa, poxa, eu já fiz tanta coisa, eu já tô dando feedback, eu já tô dando uma reunião semanal, eu já tenho o pessoal em treinamento, tanto técnico quanto comportamental, eu tô em movimento. Tá, e agora? O que é mesmo que as pessoas esperam de mim? Nesse momento, é o momento da gente poder chamar as pessoas certas, os talentos, as pessoas que têm mais tempo de casa, pra poder te dar o feedback. Por quê? Porque alguém muito novo na equipe dificilmente vai conseguir ser muito transparente. Então, trazer as pessoas com quem você tem uma conexão maior, de proximidade, de conexão, de tempo de casa, para que essas pessoas possam ser o mais verdadeira possível com você. E a gente precisa estar emocionalmente preparado. Muito Porque, bem. gente, eu já fiz isso. E foi incrível. Por quê? Porque eu sentia que naquele momento em que eu pedi um feedback, eu precisava daquele feedback. E foi muito bacana, porque veio muitas coisas legais, mas também veio pontos, poxa, eu não tava me dando conta que faltava esse tempo para as pessoas. Então, eu também já fiz isso, e aí eu posso dizer assim, como já vivi isso, Exato. aplica que vale a pena. Mas se prepara emocionalmente e coloque em prática aquilo que você já sabe que precisa fazer na liderança no seu tempo certo, né? Porque eu digo que não dá pra gente querer mudar tudo agora. Exatamente. Por exemplo, ok, gente, tô vendo o podcast agora, eu vou chegar amanhã e eu vou aplicar tudo isso. A gente não consegue dar conta de fazer tudo isso. Então escolhe. Aí eu vou começar com os ritos da reunião. E aí você pratica a reunião. Quando aquilo virou um hábito, tanto para você quanto para o time, agora eu vou começar a dar feedback. Me preparo para dar feedback. E aí cria o hábito do feedback. E assim você vai implementando ações de liderança, porque essa contrapartida vem. Né? Nunca fez reunião. Poxa, o que tá acontecendo com o meu líder que começou a fazer reunião? Nunca deu feedback. Opa, o que começou a acontecer? E aí a gente começa a evoluir todo mundo junto. Eu anotei aqui porque essa era a próxima pergunta que eu ia fazer, né? Porque provavelmente o pessoal de casa vai nos assistir, vai ter vários insights aí, vai ter aquele estalinho, né? Opa, eu preciso mudar a minha liderança dentro do negócio. Então, exatamente isso que você falou, né? Eu vou chegar amanhã, já vou querer implementar tudo. Você consegue nos entregar, Tati, um caminho saudável que eu consiga um pouquinho por dia a iniciar esses hábitos saudáveis, né? E
devagarinho começar aí nessa jornada de liderança para não apavorar o pessoal e principalmente para não gerar esses comentários que a gente sabe que existe muito, né? Fulano bebeu. Que o ciclano fumou, que o ciclano bebeu aí que não tá na normalidade não, né? Sim, com certeza. É muito importante o nosso autoconhecimento. Então, assim, despertar a busca pelo autoconhecimento para que você saiba que algumas coisas do time, é da empresa e não seu. Alguns retornos que vêm não são pessoais, são profissionais. Perfeito. Então, eu costumo dizer que a gente vai com pequenas pílulas, né? E se eu pudesse dar... Existe um caminho 100% correto? Não, né? Existem várias possibilidades porque a gente tá falando de ser humano. Pessoas, né? Cada um tem o seu comportamento. Cada um tem o seu comportamento. Então, mas... No meu olhar, desses quase 20 anos trabalhando com gestão, desenvolvendo pessoas e times, eu digo que primeiro, para e olha para o seu time. Tenta perceber quais são as entregas que estão acontecendo, as entregas que não estão acontecendo. A partir desse momento, quem é a pessoa que você vê que está super engajada? Quais são as pessoas que não estão tão engajadas assim? Tenta entender o perfil de cada pessoa. Esse olhar pro time. Aí eu olhei pro time e eu vi assim, poxa, 50% tá super engajado, motivado, e os outros 50% não. Começa por onde? Um engajado, um desengajado. Um engajado, outro desengajado. Por quê? Legal. Porque você precisa potencializar os que já estão conectados com você e você precisa desenvolver os que não estão conectados com você. E aí o grande olhar é começar com esses pequenos feedbacks para entender como a outra pessoa está se sentindo. Prepara aqueles 15 minutinhos para fazer a pequena pergunta: você tá feliz aqui? O que é bom em trabalhar aqui? E se prepara sempre pra resposta, né? Porque pode vir de tudo, exatamente. Prepara pra receber, né? Esteja aberto pra receber. Pra receber, exatamente. O que tem de bom aqui que você permanece comigo? E se você tivesse total autonomia, o que você mudaria? Ótimo. Porque quando eu olho os dois pontos, as pessoas vão ter aquilo que faz com que elas permaneçam. Mas elas vão te dar uma chuva de possibilidades de melhoria incrível. Então começa se conectando com as pessoas. Quando eu me conecto, começa a deixar claro o que você espera de cada pessoa. Eu digo que esse primeiro ponto de me conectar, que é ouvir as pessoas do meu time, identificar quais são os movimentos com os seres humanos que eu tenho ali. No paralelo, eu preciso trabalhar com o processo. As pessoas têm processo claro, os processos estão descritos, as pessoas sabem o que tem que fazer, como tem que fazer e o prazo de cada atividade. Bom, não tem. Se não tem, começa. Começa aos poucos. Não precisa... Agora eu vou fazer de 100% na empresa. Não, começa por uma pessoa, depois você vai para outra e descreve e implementa. Descreve e implementa. Nesse processo, a gente consegue conectar com as pessoas e desenvolver o engajamento e do outro lado também dar clareza do resultado que você precisa. E a gente tem um percentual, né, da Gallup nos fala, né, que apenas 21% dos profissionais brasileiros sentem-se engajados. Por quê? Por falta de conexão. Então, quanto mais você se conectar com as pessoas, dando clareza do processo e ouvindo elas, o porquê que elas estão contigo e o que elas mudariam, a gente consegue ter um ganho muito bacana. E teve um estudo, Rafa, assim, pra compartilhar contigo, teve um estudo em 2019, ele foi publicado no Journal of Business Ethics. Foi em 2019, junho ou julho de 2019. E esse estudo que foi publicado, ele diz que todas as empresas que dentro daquele período implementaram a liderança humanizada, esse olhar humano para as pessoas, tiveram um acréscimo de produtividade de 17%. 17,7%. E aí, vamos lá, né? Qual empreendedor não quer faturar mais? Mas para eu faturar mais, eu preciso produzir mais. Então, e dentro disso, a gente teve 17,7% de aumento de produtividade e, no paralelo, desses 17% a mais, 85% de eficiência naquilo que foi entregue. Muito então, bom. Despertar o nosso olhar para as pessoas é também dar mais lucro para a empresa. Sem sombra de dúvidas, né? Que é o intuito todo estarmos falando sobre liderança e alta performance, é por isso.
com toda a absoluta certeza, né, no final das contas, né, no passar da régua, lá na última linha da DRE, como eu sempre costumo falar, a empresa vai estar com certeza aumentando os seus lucros, né? Porque é um time, são as pessoas todas engajadas, puxando a corda para o mesmo lado, né? Para o mesmo objetivo, ou afunilando a energia no mesmo objetivo. Eu gosto muito também da ideia, Tati, da questão de se permitir entregar responsabilidades para as pessoas e averiguar, medir, né, o quanto que essas pessoas estão preparadas para cumprir com essas responsabilidades. Porque além isso já falando, né, de você sendo líder. Porque o que acontece? Você só monitora. Você só monitora e verifica qual é o resultado e se dispõe, né? Se põe a disponibilidade para ajudar nesse processo todo. Para não ficar toda hora, dentro daquilo que nós já falamos, né? Ficar cobrando, ficar dizendo aquilo que tem que falar. Então, entrega autonomia. Entrega a responsabilidade, né? Porque se você tá lidando, se na sua equipe tem pessoas adultas, maduras, elas vão dar conta desse recado, né? Eu acredito que essa também seja uma linha de pensamento que o pessoal já consegue aplicar a partir de amanhã. Então, ao invés de dizer assim, deixa que eu faço, eu vou colocar na tua mão, prazo, que nem você falou antes, né? Você dá conta disso? Eu confio em ti. E deixa a pessoa se virar com isso. É válido também esse pensamento? Com certeza. É o processo de delegar de forma a responsabilizar o outro, né? Então, dentro deste processo de delegar, eu delego, eu oriento, eu identifico nesse momento se a pessoa está preparada, tanto técnica quanto comportamentalmente, para assumir esse processo. E aí sim, né, gente, é a pergunta. A pergunta para a pessoa, você dá conta? Você tem alguma dúvida? Cara, vai lá e faz. Teu prazo é até tal dia. Tal dia eu quero que você venha me procurar pra me mostrar como foi. Muito aí você passou a responsabilidade. Não quer dizer que você vai passar 15 dias sem dar aquela olhadinha. Você pode passar, pode perguntar, viu, aquela atividade que eu deleguei, como é que tá? Tá precisando de algum suporte? Tem alguma dúvida? Se a pessoa tá tocando bacana, deixa ela fazer. Porque o que as pessoas querem é ter a responsabilidade de fazer o início, meio e fim de um processo pra entregar do jeitinho delas. E que às vezes a gente se bloqueia, né? Não, eu sempre fiz assim, então por isso você vai fazer assim. E na verdade, às vezes as pessoas fazem de um jeitinho diferente e entregam um resultado melhor ainda do que a gente. E eu já vi isso acontecendo muitas vezes. Então é super válido, né? E no final serem reconhecidas, né? Porque de nada adianta entregar tudo isso, autonomia para as pessoas, e no final não ouvirem, sei lá, um parabéns, ou foi muito legal, ou né, a contribuição foi bacana. Porque as pessoas têm essa sede também, né? Do reconhecimento. Eu acho que aquilo que você falou antes, não é nem motivação. Isso vai auxiliar para que elas continuem fazendo cada vez melhor tudo isso, né? Exatamente. Tati, nós já estamos nos encaminhando aqui, passou rápido, né? Passa rápido, nos encaminhando pro final do programa. E tem muito, essa frase já é bastante clichê, né? Que agora me atrapalhei pra falar, mas como é que fala? Que a habilidade, agora volta a palavra, né? A habilidade contrata e o comportamento demite. Eu acho que isso é muito verdade, eu já vi muito isso acontecer. A gente sabe que isso acontece muito com o colaborador, né? Porém, tem líderes que são demitidos pelos próprios colaboradores, né? Porque, como você falou, os talentos pedem para sair das empresas porque, em algum momento, olham para o seu líder e pensam, não é essa pessoa, né? Não vou ficar sendo conduzida por uma pessoa que não me deixa avançar, que não enxerga as minhas habilidades. Como é que eu mudo tudo isso, então? Quais são os comportamentos, né? Porque as habilidades, legal, assim. Mas de uma forma resumida, qual é o comportamento, eu líder, que eu preciso ter para chegar amanhã na minha equipe, né? Diante da minha equipe e começar já esses movimentos positivos? Acredite que você pode ser o protagonista da sua história. Puxa, pegou pesado agora, hein, Tati? É muito bom. Sair de trás das cortinas. Porque eu tenho certeza, gente, que de tudo isso, né? Você é empreendedor, líder que nos ouviu. Você sabe de tudo isso. Só que a gente fica escondidinho atrás das cortinas por medos, por crenças, por limitações que a gente se coloca. Então, busca entender que ser protagonista da sua história para que você possa fazer com que o seu time seja realmente protagonista para que juntos cheguem à alta performance. Se eu pudesse resumir em uma palavra, seria protagonismo.
Aproveita, Tati, já ia pedir pra você, deixa a mensagem pro pessoal de casa, mensagem final aqui sobre liderança, alta performance, e aí continua a sua fala. Muito bem, gente. Gratidão aí pelo momento, né? Foi muito bom poder contribuir, né? Poder trazer algumas reflexões. A gente tem muita coisa. Se a gente tivesse mais tempo, né, Rafa? A gente ficaria aqui horas falando. É assunto pra no mínimo 2 programas, com certeza, né? Com certeza. Liderança é um assunto sempre atualizado. É um assunto sempre muito bacana. Então, gratidão pelo convite e, gente, a todo momento, se você precisar de algum suporte, entra lá no direct do Carreira de Gestor, coloca a sua pergunta, ou eu vou responder diretamente para você, ou eu vou fazer um vídeo, né, compartilhando informações, porque realmente a minha missão é ter pessoas e empresas em alta performance. Então é para isso que eu estou nesse mundo e amo fazer tudo isso olhando como base de toda empresa esses seres humanos que estão aí em desenvolvimento. E a sua mensagem é sobre o protagonismo, então, né? Para que a pessoa tenha essa coragem de ser protagonista da própria carreira, podemos dizer assim, Tati? Com certeza. Seja protagonista da sua carreira, deixando os medos ou superando esses medos para que você possa ser protagonista e ter o teu time em alta performance. Muito bom. Tati, muito obrigada pela tua vinda, teu deslocamento até aqui. Eu adorei te receber, para nós falarmos sobre isso, né? Acho que, como você falou, é um assunto que está sempre atualizado, até porque seres humanos, né? Então a gente precisa cada vez mais buscar conhecimento, autodesenvolvimento, autoconhecimento, né? Para conseguir nos relacionarmos com as outras pessoas e conseguir levar elas como líderes, né? A sua execução máxima, a sua alta performance. Muito obrigada pela tua vinda até aqui.